eu saber quais adaptações eu quero provocar nesse indivíduo, eu preciso entender a patologia da doença, que faz parte aí desse grupo especial, tá? Então, o primeiro aqui que eu coloquei para vocês foi exatamente idosos. Então, eu escolhi esses três exatamente por esse motivo que eu disse: idosos, diabetes mellitus tipo 2 e obesos. A população idosa é considerada aí a partir de 60 anos. Já se considera população idosa. Então, o que mais acontece de alteração com o processo de envelhecimento? Na composição corporal, a chamada sarcopenia. O que é a sarcopenia? A sarcopenia é perda de massa muscular para o indivíduo idoso, né? Nós sabemos que o pico de massa óssea, ele acontece aí por volta dos 25 anos, né? De 25 a 30 anos. Isso pode ter uma margem aí de erro, né? De diferença, mas é a média de 25 anos. E a partir daí, eu costumo dizer o seguinte: a gente começa a descer as escadas. O idoso, o que vai acontecer com ele? Ter perda de massa magra, perda de força muscular em especial. Só aí por entender esses simples aspectos, aspecto fisiológico, né, dessa alteração, isso já me faz pensar que tipo de treino que eu tenho que priorizar com ele. Só aí eu já começo a te passar uma recomendação de treinamento resistido. Esse TR aqui, gente, é treinamento resistido. Qual que é a recomendação para indivíduos idosos? De 1 a 3 séries, de 8 a 10 repetições, intensidade moderada a intensa. Ah, como que eu vou saber? Você vai avaliar o seu aluno idoso. É você que vai avaliar qual que é a capacidade de força que ele tem para você calcular a intensidade, tá? Frequência semanal, em torno aí de 3 vezes por semana. Por quê? Eu vou intercalar com uma atividade de endurance aeróbia. Por que é importante? Porque eu preciso trabalhar o componente cardiorrespiratório, que ele vai auxiliar inclusive no ganho de massa muscular. Então, a recomendação de atividade aeróbia, de endurance para a população idosa é o que? Está anotado aqui embaixo, ó. Se for em torno aí de 20 minutos, será com uma intensidade baseada na escala de percepção subjetiva de esforço, na escala de Borg, adaptada de 0 a 10, de 7 a 8 pontos, que é considerada intensa. Então, em torno de 20 minutos. 20 minutos por dia, 20 minutos fracionados, depende como que você vai calcular o volume semanal do seu aluno idoso. Então, você precisa calcular esse volume que você quer trabalhar com ele, né? E aí você vai dividir pela disponibilidade dele, com o treino aeróbio e o treino de força, né? Com treinamento resistido, com sobrecarga. Se for com uma intensidade moderada, na escala de Borg, então, aí adaptada, de 5 a 6 pontos, 30 minutos. Quanto de atividade aeróbia? Qual é a recomendação de atividade aeróbia para indivíduos idosos aí semanalmente? Tá aqui, ó, 75 a 150 minutos por semana. Então, você vai dividir qual que é a fisiopatologia da doença. Eu consigo compreender quais são as adaptações que eu preciso provocar com o exercício para esse indivíduo, tá ok? Assim como eu trouxe aqui para diabetes mellitus tipo 2. E aí a gente precisa lembrar aí, né, da classificação do diabetes. Existem recomendações distintas para os mais comuns, né? Os casos mais comuns de diabetes. Diabetes tipo 1,
diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Você precisa conhecer muito bem o seu aluno para fazer essas escolhas corretas e provocar as adaptações necessárias no organismo desse aluno. O que dificulta um pouco, mas não impossível e não menos importante, a prescrição de treinos para essa população. Exige uma atenção, um cuidado mais minucioso no sentido de conhecer a pessoa, tá? Porque a ação da insulina aí vai interferir, porque eu preciso interpretar o que o exercício vai fazer com essa captação de glicose aí, né? Que a gente sabe que aumenta essa captação durante o exercício para o metabolismo das fibras musculares e esqueléticas. Então eu preciso entender muito bem disso, tá? Então, o que eu preciso entender? A gente tem comprovação científica de que musculação, treino resistido, treino com sobrecarga, aumenta a captação de glicose pelas células musculares e diminui a resistência à insulina. Logo, que tipo de treino que é interessante para o indivíduo diabético? Um treino de força. Então, qual que é a recomendação geral para treinamento resistido para indivíduos diabéticos tipo 2? De 2 a 4 séries, de 8 a 15 repetições, com uma intensidade de média a alta, intensidade moderada a intensa, 2 a 3 vezes por semana. E aí eu tenho que pensar o seguinte: o que vai fazer com que eu classifique essa intensidade aqui? Essa intensidade eu posso classificar de acordo aí, pensando no volume semanal, né, dessa pessoa. Quantas vezes na semana que ele vai poder fazer? Ele pode fazer todos os dias, segunda a sexta-feira, maravilha. Vou fazer 3 vezes por semana com ele de treino resistido e 2 vezes eu vou fazer aeróbio. Ou eu posso intercalar no mesmo dia. Um dia eu faço intensidade moderada, outro dia eu faço intensa e vou balanceando esse volume semanal, tá ok? É importante se fazer o treino aeróbio com o indivíduo diabético? Com certeza, porque eu vou alterar vários parâmetros metabólicos, né? Eu vou melhorar o componente aeróbio das fibras musculares desse indivíduo. Consequentemente, eu melhoro o metabolismo e aí eu melhoro a captação de glicose. E essa captação de glicose que o exercício, em especial aqui, ó, o treinamento resistido, provoca no tecido muscular esquelético, são aumento de receptores de glicose que não precisam da ação da insulina, que são os chamados GLUT. Então, é muito importante, gente, o indivíduo diabético fazer treinamento resistido. Isso fazer parte do programa de treino dele e não apenas aeróbio. E qual que seria a recomendação para indivíduos diabéticos tipo 2 de treinamento de endurance aeróbio? Coloquei aqui embaixo, ó, em vermelho. 3 vezes por semana, de 40% a 60% do VO2 máximo, considerando uma intensidade moderada, e maior que 60% do VO2 máximo, considerando uma intensidade alta, tá? Mais intenso. Então, como que eu vou chegar a essa conclusão aqui de qual intensidade trabalhar com o meu aluno? Princípios do treinamento, progressão, volume semanal. Se ele vai fazer os dois, ele só tem 2 dias da semana para treinar comigo. E são os únicos dias que ele vai fazer. Você vai calcular para 2 dias. E por fim, o terceiro grupo que eu trouxe aqui, para falar um pouquinho mais, os indivíduos obesos. Como que eu vou treinar o indivíduo se eu não tenho academia? Gente,
Você só precisa, sabe de quê? Isso aqui, ó. Conhecimento. A obesidade, gente, ela está classificada como uma doença metabólica. E quando eu falo em obesidade, eu não posso simplesmente pensar em perda de peso. Gente, a obesidade é muito mais complexa do que simplesmente colocar o sujeito para fazer aeróbio de qualquer forma, colocar ele na esteira ali de qualquer jeito, sem pensar em todas as alterações que a obesidade provoca. O que a obesidade ela tem de tão complexa? Ela gera um processo inflamatório geral. Excesso de gordura corporal gera um processo inflamatório. São liberações de muitas citocinas inflamatórias que vão atingir outros tecidos. E sabe um dos tecidos que ela atinge, gente? Tecido muscular esquelético. E aí, que tipo de treino que eu preciso fazer com o indivíduo obeso? Primeira coisa, você vai avaliar, né? Porque normalmente o que vem junto com a obesidade? Hipertensão, diabetes tipo 2, que eu acabei de dizer, problemas respiratórios, dificuldade para respirar, problemas articulares. Gente, olha a sobrecarga. Tornozelo, joelho, quadril, lombar. As pessoas obesas têm dificuldade para dormir. A questão hormonal, neuroendócrina, totalmente descompensada. E o que o exercício vai me ajudar? O exercício vai trabalhar aí como prevenção e como tratamento. Como? Gerando diversas adaptações metabólicas. Então eu preciso fazer treino com sobrecarga com indivíduo obeso, sim. Não é somente aeróbio. Tirem isso da cabeça de vocês, se isso ainda passa pela sua cabeça, de que para o indivíduo obeso perder peso, ele precisa só de aeróbio. Para com isso, gente. E aí, para indivíduos obesos, olha só, recomendação do treinamento de força com sobrecarga de 1 a 3 séries, 8 a 15 repetições. Ah, eu não posso fazer mais repetições ou menos repetições? Lembre-se, você manipula as variáveis. Claro que pode. Aqui é uma recomendação geral, de acordo com o Colégio Americano de Medicina de Esporte. Beleza? Intensidade de moderada a intensa. Então, peraí, então com o indivíduo obeso, não precisa fazer só atividade leve, não? Claro que não. Progressão, gente. Você sabe quais tipos de fibra que você tem que ativar. Qual metabolismo você quer priorizar? Então você vai saber a intensidade que você vai trabalhar. 2 a 4 vezes por semana. Ah, ele quer fazer 7 dias na semana para intensificar, aumentar o gasto energético. Show! Mas se você não calcular esse volume de acordo, ele vai lesionar. Lembra, ele tem uma sobrecarga, um sobrepeso muito grande sobre as articulações. Musculatura dele pode ser fraca, né? Se ele estiver iniciando agora. E na atividade aeróbia, de endurance, lá embaixo, ó, de 30 a 65 minutos, de 55 a 75% da frequência cardíaca máxima. Você pode calcular em cima do VO2 máximo. Você pode utilizar a escala de percepção subjetiva de esforço para calcular essa intensidade. Então, gente, qual que é o segredo para se trabalhar com grupos especiais? Qual o segredo? Saber manipular as variáveis do treinamento, saber interpretar as variáveis do indivíduo, compreender a fisiopatologia ali do grupo especial ou a fisiologia humana, porque, por exemplo, se eu for trabalhar com
gestantes não é uma patologia, é uma bênção, né? Eu preciso entender a fisiologia humana da gestante ali, que o metabolismo altera totalmente, né? Com gestante eu preciso tomar muito cuidado com o aumento da temperatura corporal dela, porque esse aumento vai interferir no bebê. Então, até a questão da hora do dia, o metabolismo da gestante, ele é muito mais acelerado. Consequentemente, a alimentação dela, a questão nutricional, tem que estar muito de acordo ali com os horários e com o tipo de treino que ela faz. Gestante pode fazer musculação? Deve. O que não pode, gente? Quando tem alguma restrição médica e quando nunca treinou sedentária, engravidou, ela quer começar a treinar crossfit. Não dá, né, gente? Não dá. Agora, a mulher ativa, sempre treinou, sempre pegou pesado ali na musculação, ela engravidou, ela pode continuar? Pode. Vai ter que ter um ajuste nesse volume e intensidade dela. E aí, tudo isso, gente, independente do grupo especial, o fator nutricional tem que estar relacionado, né? Os hábitos saudáveis têm que estar juntamente relacionados para você ter um bom desempenho, para você ter aí uma melhora nos resultados dos seus alunos. Isso vale para qualquer população, especial e indivíduos saudáveis, normotensos, não diabéticos, jovens, meia idade, ok? Então, pessoal, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, tá? Vocês podem me enviar, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu story daqui a pouco. E aí, se você ficou com alguma dúvida, não conseguiu sanar a sua dúvida agora, pode me enviar que eu vou ter o maior prazer. E, gente, falar de grupos especiais, a gente gastaria aí, ó, só para falar de idosos, dá para fazer uma pós-graduação. Dá para fazer um curso de várias horas aí, tá? Diabetes, mesma coisa. Obesos, mesma coisa, porque tem suas particularidades. Então, se você tem um aluno que é diabético, se aprofunde. Se aprofunde no conhecimento sobre diabetes para você causar ali as melhores adaptações para ele. E lembrem-se, essas adaptações elas são a longo prazo, elas não são imediatas. Se o seu aluno quer resposta rápida, você precisa mostrar para ele quais são as alterações que vão ocorrer. E sabe como que você mostra isso? Avaliando e mostrando o progresso, o desempenho dele. Porque assim você dá um feedback e motiva esse aluno. Uma outra pergunta que eu já recebi, antes da gente encerrar aqui, é: como que eu motivo o meu aluno? Por exemplo, né, obeso, diabético, você precisa, através da sua avaliação e com a sua prática ali de convivência, você começa a fazer uma leitura daquele ser humano, daquela pessoa. Lembra que você está lidando com uma pessoa, que você quer transformar a vida dessa pessoa, tá? Através do exercício físico. E para isso você precisa ter conhecimento. Então se aprofunde no assunto. Hoje a gente tem literatura científica aí na palma da nossa mão para nos auxiliar, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Forte abraço, tchau, tchau.